Olá amigos, hoje é dia 29 de setembro de 2019, agora são 18 horas e 13 minutos. Nós estamos aqui num dia muito importante, um dia que deve ser proclamado, porque esse é o primeiro dia do ano novo bíblico, um dia cheio de implicações espirituais, cheio de implicações, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, conferir com vocês rapidamente a respeito dessas implicações. Daniel fala que nos últimos dias o adversário se dedicaria em proferir palavras contra o Altíssimo, ele se dedicaria em magoar os santos do Altíssimo, e ele se dedicaria também em profanar e distorcer os tempos e a Torá do Eterno. Então, note que realmente nesses dias muitos à nossa volta estão tão ocupados com coisas tão temporais, tão distantes daquilo que Deus tem como eterno, e Deus tem como importante, Deus tem como determinante para a terra e seus habitantes. Então, são dias realmente de muita distorção a respeito dos tempos e da Torá do Eterno, da instrução do Eterno. Esse é um dia de sinalização, como dissemos, é um dia sinalizado, um dia que Deus pretende comunicar a respeito da sua intenção aqui na terra. Esse é um dia de Shabat, um dia que tem que ser celebrado, observado, um dia para observação. Nós estamos fechando o domingo e adentrando numa segunda-feira, mas é um Shabat porque ele precisa ser reconhecido como um dia de solenidade, um dia solene, né? A chegada de um ano novo bíblico, isso fala de um tempo profético chegando. Segundo a tradição, nesse mesmo dia os vigias, os profetas se colocavam na região mais oriental do templo, aguardando a chegada do primeiro raio de lua nova, e assim que chegasse o primeiro raio de lua nova, eles gritariam ali para os sacerdotes que estavam já predispostos ali no parapeito do templo, e então os sacerdotes, assim que ouvissem os videntes, tocariam os seus chofares para que todo o povo que estivesse no vale trabalhando, geralmente naquela época estavam fazendo a colheita do trigo, então para que o povo deixasse imediatamente tudo que estavam fazendo para se apresentarem no templo, ou no palácio ali, na referência, para presenciarem ali, para verem o que estava para acontecer. Geralmente ali diz respeito à chegada de um novo reino, de um novo rei que estava sendo inaugurado, né? Um reino inaugurado. Então, há uma referência sobre isso. Ezequiel 33 também faz a referência de um julgamento, a iminência de um julgamento vindo e tocando sobre a face da terra. Então, os atalaias deveriam tocar as trombetas quando eles tivessem a percepção dessa iminência de chegada de julgamento, e para que as pessoas ouvissem a trombeta. Agora, caso o homem, algumas dessas pessoas não se dessem por avisadas, então viriam sobre elas o julgamento e a condenação, mas o seu sangue estaria sobre suas próprias cabeças. Agora, no caso daqueles que não ouvissem a trombeta, porque o profeta ou o vidente não se deu ao trabalho de tocar a trombeta, então o sangue dessas pessoas viria sobre a cabeça do atalaia, do profeta. Então, uma referência importante sobre dias de julgamento tocando a terra, né? Nesse mesmo dia, um dia que inaugura o mês de Tishri, nesse mesmo dia, o primeiro dia do mês de Tishri, nós celebramos o início da chegada da humanidade, o dia em que Adão e Eva foram feitos, né? Então, no primeiro dia de Tishri, e também nesse mesmo dia, Adão e Eva incorreram no erro de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, um dia de celebração, mas também um dia de erro e de julgamento por causa do erro. Nesse mesmo dia, Caim também matou Abel, no dia 1º de Tishri. Então, mais uma vez aqui uma conotação de julgamento, né? Sobre a terra, por causa do sangue derramado sobre a terra. E também nesse mesmo dia, aliás, que se inaugura o mês de Tishri também, observa-se também a tribo de Dan, que corresponde ao mês de Tishri, porque no nascimento de Dan, Raquel havia dito: Deus julgou-me, mas também atendeu a minha oração. Atendeu e julgou-me ali são termos oriundos da mesma raiz, que são uma conotação ali de julgamento, mas também de conciliação, né? Então, o mês de Tishri também é um mês bastante
bastante emblemático para nós. Muitas situações históricas e bíblicas ocorridas ali no mês de Tishri, né? É um dia em que se inaugura o dia do Senhor, segundo Sofonias, capítulo 1, o profeta faz referência ao dia do Senhor sendo inaugurado exatamente em 1º de Tishri, que vai até Yom Teruah até Sukkot, são 15 dias, passando por Yom Kippur, que é a expiação. Então, o dia do Senhor sendo inaugurado, um dia em que até o homem mais poderoso temerá, um dia de grande clangor de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, um dia de julgamento sobre a terra, o dia do Senhor. Oséias, capítulo 14, faz uma referência muito importante sobre esse dia, capítulo 14 de Oséias: convertei-vos e arrependei-vos ao Senhor, e diz-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, aceita o sacrifício dos nossos lábios. Então Oséias faz referência ao dia do Senhor. Ezequiel também faz referência ao dia do Senhor, capítulo 18, verso 30 em diante: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Sabemos que essas coisas acontecem através da vida de Yeshua em nós, e depois ele continua: portanto, convertei-vos e vivei. Portanto, techuvá, faz o caminho de volta, e então vivei, né? E o apóstolo Pedro, Kefas, também faz uma referência importante sobre o dia do Senhor, bastante importante, capítulo 3 da segunda carta de Kefas, diz assim, verso 9: 2 Pedro 3, 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda de Deus. Esse é o nosso melhor procedimento. Esperando e apressando o dia da vinda de Adonai, na pessoa do seu Mashiach, Yeshua, que vem de Nazaré, que já veio uma primeira vez e virá uma segunda vez. Então, dia de trombetas para necessidade de conversão, arrependimento por causa de julgamentos sobre a terra, sobre as nações, sobre Israel. É um dia mencionado em Levítico 23, na Torá. O Eterno fala através de Moshe ao seu povo: essas são as minhas festas fixas, festas ali é Moed, esses são os meus sinais para vocês. Depois ele complementa: essas são as minhas festas, não são festas judaicas, nós não estamos celebrando festas judaicas, nós não estamos judaizando, nós estamos observando as festas de Adonai, porque elas falam a respeito da sua intenção, a respeito da sua agenda, a respeito desses sinais aqui na terra. Então, dias para serem observados, dias proféticos. Mateus 24, como eu disse, Yeshua também faz referência a esse dia. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Verso 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Depois Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 também faz referência a esse dia de clangor de trombetas, de arrependimento, dias de arrebatamento depois, um arrebatamento rápido, não como aquele arrebatamento que nós aprendemos, mas um arrebatamento rápido. Nos encontramos com o Senhor nos ares, depois retornamos e reinamos com Ele. 1 Coríntios 15 também fala sobre esse clangor de trombeta, arrependimento.
E depois é uma referência também à oração Hineni, que é: fala, Senhor, que o teu servo ouve e te obedece, ali em Gênesis 22, Abraão respondendo ao Eterno no Moriá, e depois também o profeta Samuel também respondendo ao Eterno: fala, Senhor, que o teu servo ouve e te obedecerá. Então, um dia de retorno, um dia de ouvirmos, um dia de obediência. Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo, Rav Shaul, fala-nos o seguinte: ninguém vos julgue pelos dias de festas, ninguém vos julgue se vocês observam esses dias, porque esses dias são sombra das coisas que virão, são dias proféticos que anunciam as coisas que estão para acontecer. Então, que ninguém vos julgue por causa desses dias. Então, esses são os dias em que nós tocamos a trombeta profeticamente, espiritualmente, intercessoriamente. Estamos intercedendo para que as pessoas tenham mais discernimento a respeito dos tempos e épocas, a respeito daquilo que Deus intenciona fazer na Terra, através da sua agenda, né, sendo elucidada para nós. Dias de retorno, dias de conversão, dias de techuvá, dias de arrependimento, né? Nós que estamos no Mashiach, em Yeshua, que já fomos justificados, aproveitamos esses mesmos dias para celebrarmos também, mas também para intercedermos por todas as nações e também por Israel. Por isso tocamos o shofar, assim como aquele sacerdote no parapeito do templo, a fim de que todos ouçam e se voltem para o Eterno. Shalom a todos, e um bom retorno, um bom caminho de volta, e uma boa intercessão por todos os homens, todas as nações, para Israel. Shalom.